Olá, habitante do mundo do marketing, tudo bem? Seja bem-vindo ao seu portal especialista em inteligência estratégica, sempre com conteúdo para tomar decisão nesse mundo que está cada vez mais mudado, cada vez diferente, novos, cada dia que passa, novas configurações de mercado, novos comportamentos de pessoas, e isso é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, num projeto simplesmente sensacional, um projeto incrível, uma coisa, um desejo assim muito grande que finalmente ele nasce e com uma parceria assim incrível também, que se não fosse essa parceria, se não fosse a Multifocos e a Ana Helena, essa pesquisa não teria nascido. Eu estou falando da primeira pesquisa sobre novos arranjos familiares no Brasil, que você vai ter acesso agora praticamente de forma não exclusiva em primeira mão, porque esse projeto foi tão interessante que ele foi selecionado para participar, para ser apresentado no congresso da ABEP, que é o congresso que reúne as empresas de pesquisas do Brasil, mas em primeira mão aqui para os habitantes do mundo do marketing. Um grande prazer, um grande agradecimento para Ana Helena, que vai falar para a gente sobre os novos arranjos familiares. Tudo bom, Ana Helena? Oi, Bruno. Oi, habitantes do mundo do marketing. Tudo bom? Realmente, como o Bruno já falou, foi um prazer para nós poder desenvolver essa pesquisa. Era um sonho que a gente já tinha alimentado desde o ano passado e, enfim, nós conseguimos finalmente realizar com o auxílio de grandes parceiros, começando pelo Bruno, mas também o pessoal que nos ajudou com a parte do painel, o pessoal do Brasil Penos e também a Fernanda, que é da Fox Vision, que também nos ajudou a trabalhar com técnicas para tornar esse projeto viável, né? E o que nós vamos apresentar para vocês hoje são os resultados, alguns resultados desse estudo, que eu acho que são interessantes para a gente repensar um pouco a respeito de novas configurações de família. E, na verdade, o que elas têm a ver com o mundo do consumo, o mundo mais empresarial, né? Não sociológico só. Então vamos lá, Bruno. Exatamente. Uma pesquisa realizada a 8 mãos, sendo que as 2 mãos da Helena trabalharam muito e queria mais uma vez agradecer. E esse projeto é um projeto lindo, realmente foi um desejo muito grande, um sonho, e que para a gente está sendo muito legal, e você vai ver que essa pesquisa é muito legal. A Ana Helena vai começar a falar um pouquinho sobre essa apresentação, mais detalhes, aí só contatando a Ana Helena, que vai ter muitas outras informações, cruzamentos, para poder aprofundar esse tema. Mas a gente vai tentar, aqui no Hangout, tratar de quase tudo, ou 99,9%, né? Tá ótimo. Então, gente, o nosso tema é isso, novos arranjos familiares. O que a gente percebe é que novos arranjos estão surgindo a cada dia, novas famílias, em substituição à família tradicional, matrimonial, ou seja, pai, mãe, casados, com filhos desse único casamento. Então, essas recentes mudanças da sociedade, com padrões cada vez mais diversos, deram margem ao surgimento de novos estilos de família que combinam características de sexo dos membros do canal, existência de filhos e tal. Então, qual foi o primeiro passo do nosso estudo? Justamente entender quais são essas novas configurações familiares, né? E que desafios elas representam para o marketing. Então, é importante dizer que já existe um número grande de publicações a respeito pelo próprio IBGE, que incluiu no censo de 2010 novos critérios para identificar perfis de família. Mas, ao examinar esse material, assim como um todo, nós vimos a necessidade de um novo olhar um pouco mais direcionado à organização do orçamento familiar. E o segundo passo foi identificar que desafios eles representam para o marketing. Então, aí, os objetivos, né, desse estudo foi, primeiro, como se dá a organização do orçamento familiar nessas famílias também chamadas de famílias plurais. E segundo, o que de novo ou de diferente em termos de demanda pode surgir a partir dessas novas configurações familiares. Ok? Vamos lá. O que nós fizemos? Nós fizemos primeiramente uma pesquisa quantitativa via painel online,
com 441 entrevistas com chefes de família, lembrando que o chefe de família é caracterizado como a pessoa responsável pela maior renda no domicílio, né? E a proposta da pesquisa não foi mensurar cada um dos novos arranjos familiares, mas sim caracterizar o comportamento desses novos arranjos, dessas novas famílias, em relação à organização do orçamento, buscando o quê? O que existia de diferente e o que existia de semelhante entre as famílias identificadas. Então, nós lançamos essa pesquisa sem cotas, né? Deixamos o painel aberto até garantir pelo menos 30 casos em cada um dos arranjos, e a gente percebeu que a proporção entre eles não fugiu muito da classificação, da grande classificação do censo do IBGE, tá? Então, aí na tela nós temos a caracterização da amostra por faixa etária, por região, por classe social e por sexo. Ok? Então, ela foi bem distribuída, falamos com todas as classes, não falamos só com o Sudeste, mas sim com o Sudeste e outras regiões, com pessoas abaixo de 40 anos e acima de 40 anos, e homens e mulheres, ambos, aí no caso, chefes de família, tanto homem como mulher, quando era chefe de família. Tá bom? Os resultados desse estudo são ilustrados justamente por depoimentos dos membros das famílias. Então, o que nós fizemos? Nós selecionamos, depois de identificar os perfis de família, nós selecionamos 10 famílias com esses diferentes perfis em várias cidades brasileiras e gravamos com elas alguns depoimentos muito bacanas que a gente colocou aí pela técnica de Revelation. E essas famílias usaram essa plataforma. Então, vamos lá ver quais foram os núcleos que nós identificamos. Então, nós partimos de 11 possíveis tipos teóricos que existiam na própria literatura com relação às famílias, para chegar a 5 arranjos diferentes. Então, cada um deles nós demos uma denominação, e a gente começa, então, pelo parental. O parental são casais heterossexuais, com ou sem filhos, mas que não possuem filhos de casamentos anteriores. É a família tradicional, a família matrimonial. Depois, um grande núcleo foi identificado como o pluriparental, que são os casais com filhos trazidos de outra união de alguns participantes, né? E que moram com ele na casa. Então, é aquela família configurando os meus, os teus e os nossos. Não necessariamente todas as famílias têm essas 3 configurações, mas normalmente é um casal com o filho de algum deles e que pode ter não filhos em comum. Tá? Aí, um outro núcleo bastante interessante e que é muito característico dessas novas mudanças sociais e econômicas é o grupo anaparental. Então, são famílias compostas por pessoas que podem ser casadas ou não, não importa, mas que não têm parentes com vínculo nem de ascendência e nem de descendência direta no domicílio. Ou seja, se forem casados, eles não moram com o marido, mas também não moram nem com pais, nem com filhos. Moram com quem? Moram com outros parentes, né, eventualmente, e com amigos. Então, são famílias que agregam pessoas que não necessariamente têm laços de parentesco direto, mas sim laços afetivos, ou até por conveniência. O outro núcleo é o uniparental. Então, o uniparental também tem uma proporção grande aí já na nossa população, que são pais ou mães vivendo com os filhos no domicílio, mas sem um companheiro ou uma companheira presente, ou seja, os homens sozinhos com os filhos ou as mulheres sozinhos com os seus filhos. Tá? E o último núcleo, que também se mostrou bastante presente no nosso estudo, é o homoparental, que são justamente pessoas do mesmo sexo vivendo em uma união amorosa. 2 ou até mais pessoas vivendo em união amorosa. Elas podem ou não ter filhos biológicos, ou filhos adotivos, ou que vivam no domicílio com eles, ou não. Então, esses foram os 5 núcleos que nós congregamos aí, várias características, para poder, esses são os, vamos dizer, só uma passagem para vocês verem quem são, né? E aí, nós começamos pensando assim, o que diferencia demograficamente esses núcleos? Será que eles têm alguma característica demográfica que está mais presente num núcleo do que no outro?
Então, lembrando sempre que esses números são só uma ilustração dos arranjos, tá? A gente está trabalhando aqui não com uma pesquisa que vise transformar isso numa regra para a população como um todo, mas sim como um indicativo do que está acontecendo. Então, aí nós vamos ter os 5 núcleos e algumas características, os laços afetivos, a idade do chefe de família, filhos e parceiros e classe social. Então, a primeira característica que nós vemos, aí pode até ter uma flechinha, vamos ver se aparece aí, não. Isso. A primeira é o seguinte, voltando para aquela primeira, isso, aí. Os núcleos parentais e anaparentais, olha que interessante, eles têm a menor incidência de relacionamentos anteriores e a maior representação entre famílias ou pessoas, de chefes de família relativamente jovens, 18 a 24, 25 a 39. Então, esses 2 grupos se caracterizam por isso. E mais, no próximo, as anaparentais são os núcleos de menor renda, esses que vivem com os amigos, né, e com uma forte presença nas classes C2 e D. No próximo, interessante, né? São justamente esses que vivem juntos. A gente precisa pensar um pouco o que isso traz para o mercado, né? Uma oportunidade de se trabalhar com essas famílias que se juntam por laços afetivos ou conveniência, mas que na verdade não são parentes, e que vão ter que compartilhar algum tipo de consumo. Já no pluriparental, é o contrário, uma maior incidência de homens, como chefes de família, aqueles que têm os meus, os seus e os nossos, né? E eles tendiam a viver com os filhos da nova esposa, e não com os filhos deles, né? Apresentando também uma maior incidência de filhos próprios que não moravam no domicílio, ou seja, ele tem os filhos dele, mas os filhos moram fora e eles moram com os filhos da nova mulher. São os núcleos de maior renda e com maior presença na classe A e B1. O próximo são os núcleos uniparentais. Então, os núcleos uniparentais são os que tiveram maior número de relacionamentos anteriores, né? Maior incidência. Eles eram mais velhos, chefes de família com mais de 60 anos, e quase a metade desses chefes de família era divorciado, 46%. E, finalmente, quando a gente analisou o que caracterizava os núcleos uniparentais, chamou a atenção o quê? Primeiro, 23% deles tinham filhos biológicos ou adotivos. Segundo, 43% deles tiveram relacionamentos anteriores, eram chefes de família aí de 40 a 59 anos, uma grande predominância, e é o núcleo com a segunda maior renda familiar, pouca concentração nas classes C2 e D, e uma renda familiar mais alta, muito próxima do pluriparental. Ok? Então, Ana Helena, a gente tem, só para ver com relação à renda e decisão de compra, né? Então, a gente tem eu tenho que lembrar os nomes sempre, tá? O pluriparental com maior renda, né? Pluriparental com maior renda porque veio de casamentos anteriores ou relacionamentos anteriores, certo? Certo. Segundo maior renda, homoparental. Homoafetivo. E terceira maior renda, o parental. Parental. Tá. E aí, quem que acaba ficando com as menores rendas, né? São os anaparentais, que são essas famílias mais jovens, compostas por jovens que não são parentes, que são amigos, etc. Né? E os uniparentais, que são aqueles que, vamos dizer, tem uma incidência grande de mulheres sozinhas que são as responsáveis pela casa, pelos filhos, com sua renda. Tá? E aí, no caso aqui, quando você tem um núcleo homoparental, você tem tanto homem quanto mulher ali sendo o chefe da família. Chefe de família. Tem, inclusive, é interessante, uma maior incidência de mulheres nos núcleos homoparentais do que casais masculinos. Olha, e no parental normal, quem é o maior? Quem é maior no parental normalmente é o homem. O homem. Nos parentais tradicionais, normalmente o homem é o chefe de família. Mas o que foi interessante no nosso estudo... E no pluri, talvez os dois, né? No pluri, talvez os dois, mas o interessante no estudo é que nós fomos buscar
tanto homens como mulheres que fossem chefes de família. E a partir daí é que nós vimos qual era a configuração familiar deles, entendeu? Então, a gente encontrou mais, por exemplo, homens como chefe de família no pluriparental, né? Mulheres chefes de família no uniparental, e assim por diante. Então, tem uma questão um pouquinho de sexo também envolvida, tá? Entendi. Bom, aí, vamos lá. Como que são compostas as receitas e as despesas familiares? No próximo slide aí, a gente começa, então, a entrar nesse assunto, para frente, né? De composição das receitas e despesas. Então, a mesma coisa, vamos na mesma lógica. Nós temos aí os aspectos de quanto que o chefe de família contribui em termos de percentual para a renda familiar, quais as fontes de renda, quem contribui além do chefe de família para essa renda familiar e quais as despesas que se destacam mais em cada núcleo. Então, o que a gente nota com relação aos 3 aspectos de composição da receita, que são os 3 primeiros, tá? Então, olhando aí, a primeira seta, né, Bruno, seria ali. Primeira coisa que a gente reparou, que o núcleo que depende mais da renda do chefe de família é o pluriparental, certo? E quem depende menos, né, é o anaparental. Então, o anaparental depende menos do chefe, justamente porque juntam rendas de várias pessoas, não existe uma dependência tão grande de um. Já no pluriparental, dependem mais do chefe de família. Segunda anotação que nós fizemos. Salário sempre é a principal fonte de renda, mas no núcleo pluriparental, tá, a gente percebe maior participação do prolabore, trabalho autônomo. Lembrando, eles são os que têm a maior renda entre todos os núcleos e eles são mais independentes do ponto de vista financeiro também. Próximo ponto. Os núcleos anaparentais e uniparentais, a participação de aposentadoria, pensão, previdência privada foram marcantes. Então, a gente vê que é justamente quem vive sozinho com os filhos ou quem vive sozinho também, sem pai, sem mãe, sem filhos, mas pode ter sido casado ou não, depende muito mais da questão de aposentadoria, de herança, de previdência privada, tá? Nos núcleos pluriparentais, tá? Parentais e homoparentais, desculpe, eram os que tinham a maior participação de rendimentos de aplicação, rendimentos imobiliários. Então, são os grupos também de maior renda, mas que têm uma complementação de renda com aplicações ou imóveis. E no pluriparental, o interessante é assim, muita gente contribui para a renda. O cônjuge, o sogro, os filhos, o ex-marido, todo mundo. Só que, vamos dizer, uma pequena contribuição, porque eles são os que dependem mais da renda do chefe de família, né? 80% da renda é o chefe. O resto contribui, mas contribui pouco. Tá bom? Talvez aí também uma explicação por conta da renda familiar também ser grande, né? Muita gente contribuindo. Exatamente. E no final, o uniparental são famílias em que não há um cônjuge, a contribuição muitas vezes vem da mãe, né? Dos ex-maridos, do próprio filho. Então, são aquelas mulheres que são separadas, divorciadas e que acabam tendo a contribuição da mãe ou do ex-marido, etc., para a renda familiar. Bom, agora a parte com relação que a gente gosta mais. Despesa, Então, o que a gente percebe com relação à despesa? Saúde, aliás, alimentação e habitação são comuns a todos os grupos, então nem pus aqui, porque são os principais gastos de qualquer família, habitação e alimentação, né? Só que o que distingue as famílias, além de habitação e alimentação, tem um destaque, por exemplo, para os núcleos parentais e uniparentais para educação, tá? Então, são ambos as famílias que têm uma proporção maior de gasto com educação do que nos outros casos. Acho que isso tem uma explicação, talvez, não sei, querendo explorar um pouquinho mais, mas nem sei se eu posso falar isso, né? Mas são famílias mais tradicionais, né? E que também têm um foco muito grande não que os outros não tenham, os outros também têm essa preocupação com a educação,
Aham. Mas acho que quando você tem um modelo mais tradicional, isso é bem importante, né? Sim, sem dúvida. No modelo tradicional é muito importante. E no uniparental, vamos dizer, essa despesa, ela vai pesar, ela vai ser um grande investimento, justamente porque é uma mãe ou um pai sozinho com os filhos, Isso. Ele né? precisa, é um investimento no futuro da família. No futuro da família. Aí, quando a gente vai para o segundo, que seria o pluriparental e anaparental, aí é interessante, olha, nos dois a gente vê que saúde tem um peso grande, comparativamente com os outros tem um peso maior, serviços de telefonia, TV e internet. Então, a família aumentada, né, que é a pluriparental, então o gasto com saúde, logicamente, é maior, e a parte de telefonia, TV e internet, você tem ali uma família maior, com um número maior de membros, sob a responsabilidade daquele chefe de família. E na anaparental, a mesma coisa, quer dizer, juntam um grupo, às vezes 3, 4, que moram juntos, que compartilham despesas. E o que eles vão compartilhar? TV, telefone, internet, e em alguns casos, aí, vamos dizer, o gasto com saúde também é maior, porque aí é conta deles essa dependência, né? Então, são dois aspectos para se levar em conta também. Quando a gente vai para o próximo, nós vamos reparar que o quê? Tanto no uniparental como no homoparental, o gasto também, maior proporção de gastos em vestuário e calçados. Tá? Então, já uma coisa interessante, né, que também pesa no orçamento desses pais só com filhos, e às vezes a gente percebe até para agradar os filhos, para, enfim, dar vamos dizer, uma compensação, às vezes, né, de consumo, eles investem mais em vestuário e calçado. E no homoparental, isso faz parte da própria característica, essa maior, vamos dizer, como também ganham mais, tem mais dinheiro, maior investimento em vestuário e calçados. E entretenimento também, né? E entretenimento. Então, aí o que a gente percebe? No homoparental, que é a próxima anotação, entretenimento entra como um dos gastos, que no caso deles é mais forte do que nos outros grupos, e no parental, transporte. Entendeu? Então, no parental, o gasto com transporte também é maior. Então, no núcleo parental é a família mais comum, a mais tradicional, que representa uma maior penetração, uma maior proporção na nossa população. Tá bom? E o próximo, né? Uma vez que a gente viu, então, como é que é organizado isso, o interessante é pensar quem é o decisor de compra nesses diferentes núcleos familiares. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante deixar claro nesse estudo, que de uma maneira geral, voltando lá um pouquinho, Bruno, antes de entrar, de uma maneira geral, a gente considerando o total da amostra, o chefe de família, por ser a pessoa com maior renda do domicílio, ela assume um papel de liderança nas decisões de consumo de produtos e serviços para a família, independente de ser ou não responsável pelo pagamento, tá? Mas aí, o que a gente viu de interessante nesse estudo, tá? Que, vamos lá, pensando na amostra como um todo, existia também uma divisão de decisões entre homens e mulheres. E aí a gente tem que para determinadas categorias, a decisão era do homem, como habitação, saúde, automóvel, eletrônicos e tal. Para outras, era a decisão da mulher, alimentação, educação, independente de quem era o chefe da família, tá? Ou seja, mesmo que a mulher fosse a chefe de família, o marido decidia sobre habitação, sobre saúde e tal. Ou seja, muito papel masculino, papel feminino nas decisões. Isso quando a gente olhou para a amostra como um todo. Mas quando nós fomos fazer essa análise, cruzando com os núcleos familiares, com os recortes que nós fizemos pelas famílias, essa regra nem sempre estava presente. Ou seja, existe sim uma mudança na configuração das decisões de consumo nesses novos arranjos familiares. Deixa eu entender só aqui, Ana Helena. Tradicionalmente, a mulher é responsável por esses e o homem por esses. Não. Uhum. Certo? Certo. O homem por alimentação, lazer, vestuário, higiene e elétricos? Eu estou maluco com cinco. Ao contrário, né? O homem por habitação, saúde, automóvel, a mulher por alimentação, educação, lazer.
Tá, isso geral. Geral. Geral, ok. Quando a gente vai para os núcleos familiares, aí realmente isso muda. Então, por exemplo, no núcleo parental, ok, prevalece os papéis tradicionais de homem e de mulher na tomada de decisão, ou seja, ele segue essa regra. O núcleo parental, até por ser o maior núcleo, ele segue essa regra. E se a gente não tivesse feito esse recorte das famílias, nós íamos pensar, bom, todo mundo decide assim. Não é verdade. Vamos lá para o núcleo pluriparental. Tá? No pluriparental, as mulheres, sejam elas as chefes de família ou não, são as principais decisoras para a maioria das categorias. Tá? Vocês vejam que lá, o chefe de família é responsável pela maior renda, no pluriparental, mas não importa. A mulher é muito mais decisora do que o homem aqui. Tá? Já no anaparental, o que acontece? A decisão é compartilhada entre os homens e as mulheres, independente de quem tem a maior renda na casa. Ou seja, a questão de gênero não interfere. O chefe de família pode ser homem ou pode ser mulher, a decisão é mais compartilhada. Eles têm um tipo de arranjo, né, justamente por não terem uma relação de ascendência ou descendência, né, parental, em que, enfim, eles decidem quem vai pagar o quê e quem vai compartilhar o quê, independente de ser homem ou mulher, tá? Já no uniparental, todas as decisões são do chefe de família, certo? O chefe de família mora sozinho com os filhos. Mas é muito interessante que é mais comum homens, por exemplo, delegarem as decisões domésticas para uma mulher, ou para a mãe dele, ou para uma irmã, ou para a própria, vamos dizer, funcionária que trabalha. Ele não quer muito saber das decisões que seriam decisões domésticas, para eles é mais complicado. Ao contrário, quando a mulher aqui é a chefe de família, ela assume as decisões, inclusive masculinas, sobre saúde, sobre automóvel, sobre eletrônico, entendeu? Então, a mulher, ela assume muito mais os dois papéis do que o homem. E, finalmente, nos núcleos homoparentais, o que a gente percebe? Que, só falta esse aí, o decisor de quase tudo é quem tem a maior renda. Acho que está faltando entrar esse último aí. Bruno? Oi, Okay? desculpa. Ok. Só falta esse último. Então, o decisor de quase tudo é quem tem a maior renda. Então, independente, no casal, né, homoparental, é quem tem a maior renda. O que fica a cargo do parceiro ou da parceira depende da dinâmica de cada família. Então, em cada família, decide-se o que vai ficar para o parceiro, porque o chefe da família é o responsável pela maior parte das decisões. E aí, então, a gente tem alguns depoimentos interessantes que a gente gostaria... Ana Helena, deixa eu só interromper um minutinho. A gente está com eu até perguntei para você, habitação, saúde, automóvel, eletrônicos é responsabilidade de homem, né? Sim. Então, só o símbolo aqui que a gente está com uma troquinha aqui. Ah, tá certo, hein? Tá? Tem razão. Tem um erro aqui no PowerPoint, hein, gente? Tá? O símbolo está trocado, tá? Okay. A gente vai trocar, depois quem for baixar a pesquisa vai ter ela... certinho. Tá bom? Tá certo, é mesmo, agora que eu olhei aqui os símbolos. Vamos lá. Categorias em que a participação dos filhos como decisores ou shoppers é maior. Aqui acho que é importante a gente lembrar. Nós tínhamos grupos, famílias com filhos e sem filhos. Então, nós estamos considerando aqui, entre as famílias que têm filhos, logicamente, né? Qual é o papel dos filhos nas decisões? Então, os filhos trabalham, vamos dizer, são mais influenciadores ou são mais shoppers em eletrônicos, em artigos esportivos, em vestuário e calçados, beleza estética, lazer, produtos e serviços de tecnologia. A gente tem que pensar, então, que quando nós olhamos aqui para essas categorias, nós temos sempre que estar de olho em crianças, em adolescentes, em jovens, porque eles têm um papel de influência muito grande dentro da família. Ok? Ok. E vamos em frente. Quais os desafios, então, e as oportunidades que aparecem para o marketing? Os resultados desse estudo indicam
que os novos agrupamentos familiares estão mudando os papéis dos membros da família na composição da receita, na distribuição das despesas e nas decisões de consumo, que foi o que a gente falou. Esses indicativos abrem portas para a gente pensar na necessidade de um olhar mais segmentado para a oferta de produtos e serviços, formas de comercialização, sistemas de pagamento e caminhos de conexão com aqueles que compõem esses novos núcleos familiares. O que a gente vê, então, de desafio pensando em cada um dos núcleos? Vamos lá. Primeiro, no núcleo parental, né? A necessidade é de criar espaços e produtos, por exemplo, para pais cuidadores, para pais que ficam com os filhos sozinhos, sem a mãe, né? Um outro ponto que é evidenciado aqui pelos próprios depoimentos que nós coletamos é proporcionar momentos de lazer adulto e infantil simultaneamente. Não ter, vou dizer, ter locais em que realmente os pais não estejam acompanhando os filhos naquele momento de lazer, ou ao contrário, os filhos tendo que acompanhar os pais, mas sim opções que sirvam para essa família, que é uma família mais tradicional, que o pai e a mãe saem junto com os filhos naqueles programas de lazer ou viagens, e que precisam de opções que sejam interessantes para os dois. Tá? E outra coisa é essa questão de pais que precisam cuidar dos filhos, porque a mãe ou foi trabalhar ou está ocupada, e enfim, eles precisam ficar com os filhos, o que fazer com eles? Tá? No núcleo pluriparental, principalmente criar produtos financeiros para esse custeio compartilhado de despesas. Então, se nós temos aí uma família em que existe um casal que já teve outros casamentos, com filhos que moram fora, que também tem que ter, vamos dizer, as suas despesas pagas por aquele chefe de família, e mais os filhos que estão dentro da casa, por que não criar produtos financeiros para esse custeio compartilhado, com o ex-marido, com a sogra e assim por diante? Lógico que eles contribuem, mas eles não compartilham no mesmo momento. E buscar soluções mais modulares para produtos e serviços. Por quê? Porque, lógico que essa configuração familiar, ela implica em você juntar pessoas que têm hábitos diferentes, às vezes de alimentação, hábitos diferentes de lazer, tudo numa mesma família. Né? O anaparental, o que acontece? São praticamente unidades individuais que se juntam. Então, precisamos oferecer também produtos e serviços mais individualizados, mas que possam ter o custeio compartilhado para facilitar o pagamento e para ter vantagens também, né? Se todos eles, por exemplo, vão cada um individualmente pagar a sua alimentação, será que eles não podem continuar tendo as suas opções individuais, mas ter a possibilidade de compartilhar isso no momento da compra de uma forma que seja mais econômica, seja mais, vamos dizer, interessante em termos de ganhos de volume, né? E aí, no uniparental, o trabalhar de forma mais segmentada também na oferta de produtos e serviços para essa pessoa que exerce os dois papéis num casal. Então, existem inúmeras frentes que acabam sendo focadas muito no homem ou muito na mulher, e esquecem que existem tanto homens como mulheres que acabam exercendo esses dois papéis porque vivem sozinhos com os filhos. Tá? E, finalmente, no núcleo homoparental, é a adequação da oferta de produtos e serviços, principalmente domésticos, a quem está exercendo esse papel, que pode ser, num casal homoparental masculino, né, um homem, e no feminino uma mulher, mas que, na verdade, está assumindo um papel na casa, que é um papel doméstico. Então, como fazer, como trabalhar com isso de uma forma que seja mais respeitosa, que seja mais individualizada, né? E oferecer um atendimento competente para lidar com as diferenças. A gente sentiu bastante isso nos depoimentos que nós coletamos. Ok? Vamos lá. Ok? Então, acho que, Bruno, dá tempo aí de passar esses vídeos? Vamos passar, vamos escolher um ou dois? Ok. Vamos pegar um depoimento, então. Pode ser o do anaparental e o do homoparental. Pronto, as duas pontas aí. É uma moça de Recife, a Marina, com 23 anos. Né? Apareceu o som aí?
Uhum. Veja só, por exemplo, esse núcleo anaparental a gente está aqui em Precisa São bastante Paulo, serviço, né? nós estamos aqui em São Paulo, estamos vendo uma realidade em que tudo é fácil, qualquer serviço você faz online, você recebe em casa, tem delivery, e a gente se depara com algumas situações que a gente fala, nossa, realmente isso aqui está esquecido, né? E não é numa cidade pequena, é em Recife. Né? Não, até mesmo em grandes cidades, todo mundo hoje precisa de serviço Uhum, para dentro de casa, é impressionante. exatamente. Vamos o homoparental. É impressionante, né? Não Ah, é? eu não sei, desculpa, eu não sei se o pessoal viu. Você conseguiu ver? Eu vi. Tá bom. Então, vamos lá. Quais as conclusões que a gente tirou desse trabalho, né? Na verdade, quais seriam as novas oportunidades que a Todos gente... querem ser tratados como únicos, né? Sim, sem dúvida. A gente tem aí vamos dizer, uma série de novas famílias, de novas formas de se juntar em termos de família, que representam oportunidades para o marketing, na verdade, né? Para trabalhar de uma maneira mais segmentada. Então, como fechamento do trabalho, a gente pode dizer que os desafios que nós levantamos aqui criam essas oportunidades na medida que elas exigem uma mudança mesmo de mindset em relação a 4 aspectos que nós listamos, que é o próximo aí, né? Primeiro, que os novos arranjos tornam clara a fragmentação dos papéis de homem e mulher. Então, isso abre uma oportunidade para adequação de produtos e serviços a novos segmentos de consumidores em categorias que antes eram claramente dirigidas ao homem ou dirigidas à mulher. Agora não existe mais isso. E a mesma coisa ocorre com relação ao público infantil, que é cada vez mais decisor, cada vez mais consumidor. Então, esse é um dos pontos de atenção. Segundo, é a tendência cada vez maior de crescimento, né, de necessidades, de preferências individuais dentro de uma mesma família. Então, a oportunidade aqui é para uma oferta mais modular, especialmente no setor de serviços, de produtos porcionados, de desenvolvimento maior do delivery, do e-commerce. Então, existe um mundo de oportunidades aqui. Terceiro, que as famílias plurais trazem novas e diferentes composições da receita e das despesas. Então, seria uma oportunidade para soluções de custeio e de investimento mesmo da receita compartilhados, de forma a um melhor aproveitamento dessas diferentes contribuições para a receita da família e também de compartilhamento de gastos, tá? E o quarto, finalmente, é justamente a evidência de mudanças de costumes e mudanças de paradigma. Então, é o momento da gente priorizar práticas não preconceituosas ou de pré-julgamento no atendimento ao cliente. E aqui nós não estamos nos referindo somente ao núcleo homoparental, mas sim a todos esses novos perfis de clientes que nós identificamos no estudo, porque eles também sofrem o preconceito, quer dizer, o pai de família que sai com uma criança do sexo feminino, ela muitas vezes não encontra a possibilidade de levar a um toalete num shopping, porque ou é masculino ou é feminino, e assim por diante. Então, pensar um pouco nessas mudanças socioeconômicas, sociodemográficas, que são características do arranjo. Então, o que a gente percebe, resumindo, é que os novos arranjos podem representar excelentes oportunidades para o marketing,
Mas para isso é preciso ampliar o nosso foco. E é preciso identificar quem é esse novo cliente. Ok? Acho que é isso. É isso, Ana Helena. Eu acho que é importantíssimo que esse estudo trouxe a necessidade realmente que você falou, né? Olhar com lupa cada perfil, cada necessidade, cada gap, porque todos têm, né? Eles são plurais, e eles demandam serviços essencialmente serviços plurais, né? Cada um atendendo a sua demanda específica, porque não é só uma demanda, são múltiplas demandas, né? Exatamente, eu acho que é isso que as empresas têm que focar um pouco, e no fundo, talvez, vamos dizer, para uma grande empresa, isso seja mais complicado, porque você trabalhar com nichos de mercado, muitas vezes economicamente pode não ser interessante, mas estrategicamente porque esses espaços acabam sendo ocupados por startups, por pequenas empresas, conseguem focar muito melhor nesses nichos e que vão progredindo, vão se desenvolvendo. Então, como, vamos dizer, as nossas grandes empresas podem se adaptar a esses novos caminhos, né? E a startup de hoje é a grande empresa do futuro, né? E a grande empresa de hoje pode ser uma candidata a não estar no futuro, né? Sem dúvida. Então, acho que é isso que a gente precisa, esse novo olhar. Acho que a gente está em um período de grandes transformações e nós não podemos esquecer que não adianta a gente segmentar por homem, mulher, isso, aquilo. Nós temos que segmentar por perfil de família. Exatamente. Shopping center que recebe muito, né? Esse público multifacetado. Alguns shoppings, já não é de hoje, tem banheiro família, por exemplo, mas tem muitos que ainda não tem um banheiro família. Sim, que deve servir para todos, né? Para o avô que vai levar o neto, para a avó, para o casal, para o homem que vai levar a menina, enfim. Uhum. E a gente vê, por exemplo, aí, toda essa parte de serviços de telefonia, TV, internet, eles estão precisando caminhar rápido, né? Para entender um pouco. Outro exemplo bom das startups ou das empresas que têm modelo de startup é Netflix, por exemplo. Netflix, você pode criar quantos perfis você quiser. Lá em casa temos 4 perfis, um meu, um da minha esposa, outros 2 filhos, e ainda tem de um amiguinho que vai sempre para lá. Ou seja, são 5 perfis numa mesma conta. Né? Exatamente. Olha que interessante. Exatamente, é exatamente isso. E assim como os perfis diferentes numa conta, a gente tem que pensar em outras possibilidades, né? O que mais a gente pode fazer, vamos dizer, compartilhar o pagamento, mas ter individualizado o consumo, ou ao contrário, né? Individualizar o pagamento, mas ter compartilhado o consumo, e assim por diante. Então, um dos exemplos que até vocês colocaram hoje, né, Uber possibilita que você entre no táxi e divida aquilo, quem que vai pagar, com que cartão, com que usuário. E assim vamos, quer dizer, não são só esses exemplos, mas a gente está percebendo uma movimentação nisso, e acho que o nosso estudo, ele valeu, principalmente no sentido de ser, vamos dizer, um kick-off para essa ideia. Ok, vamos continuar pesquisando o que acontece com essas famílias. E aí já muito mais em função de categorias. Nós fizemos uma coisa bastante geral, mas eu acho que há necessidade de um olhar mais profundo. A gente fala de família, mas vai além da família, né? A gente fala das pessoas, unicamente. Quando você fala do Uber, não é uma família inteira. Talvez seja o marido, né, que está indo trabalhar, enquanto a mulher está levando as crianças para a escola. Enfim, o estudo ele traz o comportamento das pessoas em diferentes famílias que estão aí demandando produtos e serviços diferentes, né? Exato, e a gente tem que tratar, no fundo, agora, quer dizer, essas famílias como pessoas que vivem sob o mesmo domicílio, mas que podem ter preferências, necessidades, desejos completamente diferentes. Como atendê-los? Né? E o caso que eu acabei de citar, dentro de um núcleo pluriparental, que é o meu, no caso, a gente tem dentro desse núcleo variações ainda, né? Que tem 5 perfis diferentes dentro de uma mesma conta, ou seja, cada um tem um desejo, um comportamento diferente dentro daquela família, né? Isso aí é coisa para o ano que vem, né? É verdade. É verdade. Essa fica para uma outra história, né? Pois é.
Tá Ana Helena, ótimo, muito Bruno. obrigado mais uma vez. Obrigado a você, habitante do mundo do marketing. Se você tiver interesse nesse estudo, pode entrar em contato com a Ana Helena, vai deixar o e-mail, vai aparecer o seu e-mail também aqui na tela. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a Ana Helena para poder saber mais sobre esse estudo, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada a vocês, habitantes do mundo do marketing, pela atenção aí. E vamos continuar pesquisando. Vamos em frente. Tá? Exatamente. Um abraço, Um Bruno. grande Obrigada pela abraço. oportunidade. Eu que agradeço. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até. Tchau, tchau.